Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, agradecer a organização desse evento super bacana pelo convite, de convidar a Ampere para estar aqui participando com vocês. E na tarde de hoje a gente ouviu, né, conhecimento aí riquíssimo sobre a área de geração solar. Só que aí eu ia fazer uma brincadeira, né? O César bem veio para colocar uma cereja do bolo dessa minha palestra, porque é o seguinte: você pode ter os melhores módulos, você pode promover a melhor limpeza, promover, né, a melhor manutenção, mas na raiz do problema, que é a brincadeira que eu sempre faço lá na Ampere, consultoria, né? Eu falo, a base é a meteorologia, né? Então não adianta deixar minha placa limpinha, bem instalada, bem posicionada, e no fim das contas chover bastante, ter muita nebulosidade, tudo isso vir aí atrapalhar a minha geração. Então, é sobre isso que eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje, tá? Vou falar um pouco do nosso trabalho lá na Ampere Consultoria, os desafios da previsão de tempo e clima. Hoje, para vocês, vai ser quase um review daquela geografia básica da escola. Não sei se todo mundo aqui se lembra, né? Então, a gente vai passar um pouquinho por isso para, né, quem já tem o conhecimento, quem já sabe, vocês são especialistas aí no mercado, muito mais do que eu, relembrar um pouco. E para quem não sabe, né, as bases, os principais desafios, conhecer um pouquinho, né, e não ser enganado aí no mundo meteorológico, não se deixar levar pelas informações que não sejam bastante relevantes para o setor. Bom, primeiro eu queria falar um pouquinho da nossa empresa. Eu sou a sócia consultora, né, meu nome é Luísa Pereira, prazer de novo, sou sócia consultora da Ampere Meteorologia. Deixa eu voltar aqui. A Ampere Meteorologia, ela nasce, né? Primeiro, a Ampere Consultoria, 10 anos atrás, nasce com relatórios estruturados para o setor elétrico, especialmente mercado livre de energia. Né? Aquela famosa, a Mariane estava aqui conversando com a gente, né, da EDP, previsão de PLD, então, quais as expectativas, projeções, como é que eu posso rodar os modelos de transformação, né, chuva-vazão, e depois também fazer a previsão do preço no futuro. A Ampere nasce com essa frente, né? Mas ela se expande ao longo do tempo e, como eu sempre brinco com os meus sócios, ela resolve criar a sua base, que é a Ampere Meteorologia, tá? Então, é isso. A gente tem produtos estruturados de ponta a ponta para o setor elétrico, desde a área de meteorologia, que faz a previsão dos cenários climáticos. Eu, particularmente, né, estou misturando um pouquinho da história da empresa comigo, mas eu sou formada em meteorologia pela Universidade Federal de Itajubá, então a minha formação é nessa área, por isso puxando sardinha aí para o meu lado, né? Depois a gente faz também produtos relacionados à chuva-vazão, né? Então faz essa conversão, coloca isso também em forma de relatório, projeção de preço. Tem o Horizon, que é o cliente rodando um deck dele, e tem também um gestor de portfólios aí e de contratos, né, dos consumidores livres. Bom, os desafios, então, da previsão de tempo e clima no Brasil. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje. E eu não vi ninguém fazendo isso, mas eu vou fazer. Vocês que estão aqui na frente vão ter que pagar pelos outros, talvez que eu não consiga ouvir. Mas, por que vocês acham que é tão difícil, tão complexo, fazer previsão de tempo e clima? Você que está me olhando, está sorrindo, está pensando em participar. Vai, vamos lá. Você tem algum guess? Passa alguma coisa pela sua cabeça? Legal, guess bacana também. Pode ser por isso, né? Eu brinco que a gente está sempre correndo atrás do próprio rabo, igual o cachorro. A gente consegue explicar o sistema climático, daqui a pouco ele muda. Então, mudanças climáticas é um ótimo guess. Muito bem. Obrigada por participar. E sim, né? Ela é uma das causas, mas hoje eu elenquei 3 aqui, principalmente para vocês, que talvez sejam inseridas também nesse contexto das mudanças climáticas, tá? Então, no primeiro momento, a dependência de muitas variáveis, né? O Celso estava conversando aqui com a gente, né, sobre justamente essa questão de você ter que fazer a manutenção, ter que monitorar, tudo mais. Mas antes disso, teve que ser feito todo um estudo também para colocar aquele parque em loco, né, para fazer aquelas instalações. E tudo isso dependeu de uma grande quantidade, né, de fatores climáticos. Aqui eu trouxe um pouquinho de classificação climática de Köppen, por isso que eu falei que lembrava a geografia. Esse mapa me lembra muito os livros de geografia da escola, né? Temos as variáveis inseridas, latitude, altitude, maritimidade, né, o quão longe ou perto você está dos oceanos, as correntes marinhas, a vegetação, massas de ar polar, o relevo. Então, são muitas variáveis envolvidas para determinar condições climáticas e, portanto, para determinar, né, as suas condições de tempo e também de clima. Um segundo ponto que também
influencia muito nessa complexidade de previsão de tempo e clima é a interação complexa que esse sistema climático tem, né? Se fosse um sistema fechadinho, bonitinho, igual você vai fazer uma simulação, né, de quanto vai produzir um parque, quanto é que eu posso... Então, dentro das universidades, eu me lembro muito disso, né? Vocês estavam falando aqui de túnel de vento, em alguns momentos da apresentação. Vocês conseguem simular tudo, né? Então, a gente coloca quanto vai ser a tensão do terreno, qual que vai ser ali todas as minhas condições de contorno. Pô, eu controlo tudo, né, no ensaio. Mas, na vida real, no planeta Terra, você simplesmente tem uma camada limite planetária, são os primeiros 12 quilômetros, mais ou menos, da atmosfera, que, basicamente, você não controla nem a primeira camada, nem as interações que você vê muito próximas da superfície. Elas são as mais caóticas de todas, né? Que a gente fala na meteorologia. Então, aqui é só um exemplo, né, dessas complexas interações. O ciclo da água, o ciclo do carbono, como fica essas variações na atmosfera, como acontece na superfície. Então, é muito difícil controlar tudo isso. Então, a gente já viu os dois principais mecanismos que fazem com que a previsão de tempo e clima seja muito complexa, né? Variabilidade desses itens todos, latitude, longitude, maritimidade, tudo isso. E, agora também, isso tudo se mexendo. Então, vai aumentando o nível de complexidade, né? Estão lembrados da aula de geografia? Estão lembrando um pouco de clima? Bom, e o terceiro é que, para complicar mais ainda, né? Outro dia eu vi um mágico fazendo uma brincadeira que a pessoa tinha que fazer um determinado movimento com a mão esquerda e outro com a mão direita, né? Só que a pessoa não tem coordenação para fazer isso. Nem vou tentar repetir aqui, porque não é o objetivo, né? Mas, no sistema climático, cada um desses eventos que a gente está comentando, cada um está fazendo uma coisa, num determinado período de tempo, propagando uma perturbação. Então, é extremamente, muito caótico, tá? E aqui é só um exemplo de escala temporal e escala espacial de algum desses fenômenos, né? E eu fiz questão de marcar para vocês, dentro dessa escala, né, de anos, e também uma magnitude de mais de 1.000 quilômetros de interferência, né, bem mais que isso até, o tal do El Niño e da Laninha, só para vocês terem uma ideia, né, de onde ele se encontra nesse gráfico de variabilidade temporal e espacial no sistema climático. Os famosos, né, eu achei que em determinado momento eu falaria que eu sou meteorologista e já iam perguntar, né, vai ter sol, vai chover no final de semana, né? Então, toda essa condição menos caótica, você vai ter tempestade, instabilidade e tudo mais, são escalas até às vezes menores, porque elas dependem da tal da escala sinótica, né? Então, se vai passar uma frente fria, se a gente vai ter alguma área de baixa pressão ou alta pressão atuando, tá? Então, esse é o terceiro fator pelo qual a gente pode falar que é bem complexo fazer análise e previsão de tempo e clima, tá? Claro, nosso amigo aqui da plateia muito bem colocou que as mudanças climáticas também desfavorecem muito a gente, né? E isso também entra no contexto dos próximos 3 pontos chaves que eu trouxe aqui para vocês, que é para a gente não se desesperar, né? Mostrei aqui para vocês uma quantidade considerável de variáveis de contorno que dificultam a previsão, mas é legal falar também que, ao longo do tempo, existe um motivo pelo qual hoje vocês conseguem abrir o celular de vocês, bater o olho lá no aplicativo da Apple, né, e falar assim, vai chover amanhã. Existe um motivo pelo qual isso aconteceu, né? E, ao longo do tempo, o grande motivo disso ter acontecido é que as principais equações numéricas que são relevantes, que são aí entra um monte, né? Equação da continuidade, termodinâmica, enfim, várias. Daquelas bem chatas que alguém que fez engenharia aqui, que fez... Nossa, principalmente quem fez eletromag, né? Eu tive como meteorologista, acreditem, eu tive essa missão aí de fazer eletromagnetismo na faculdade. Então, principalmente para quem acompanha essas coisas, sabe que é tudo aproximação, né? Mas conforme o tempo passa, ao longo da história, desde a década de 70 até a década atual, a gente presencia cada vez mais os modelos conseguirem resolver essas equações. E não só resolver, mas resolver de forma mais rápida com o aumento da capacidade computacional, né? Resolver de forma mais minuciosa, porque ele consegue fazer isso numa escala menor. Ou seja, eu consigo pegar um quadrinho ali do Centro-Norte Mato Grossense
E eu consigo tentar descrever melhor. Eu citei essa região porque depois a gente vai acabar falando dela, que não é tão simples assim as coisas, tá? Mas melhorou muito. Melhorou bastante. Aqui vocês veem que são equações relacionadas à atmosfera, que foram colocadas primeiros nos modelos, depois veio essa interação com a superfície, depois o oceano. Pô, os oceanos não estarem nos modelos no passado é bem complicado, né? Porque vocês imaginam a importância que eles têm, a importância que eles exercem, né, no nosso sistema climático. E depois vem outras coisas relacionadas principalmente à química da atmosfera, né? Química da atmosfera é uma matéria super difícil também, da época da universidade, e extremamente importante. A gente não consegue descrever o sistema climático, suas interações, a variabilidade que ele apresenta, sem conseguir descrever esse tipo de equação dentro do modelo. E aí é isso, né? A quantidade de variáveis, de processos, de complexidade aumenta nos modelos. Aqui eu trouxe só um exemplo de... Por que eu falei da caixinha, né? Você pega um determinado ponto do globo, se você consegue ter uma grade menor, uma resolução mais expressiva e resolver essas equações dentro dessa caixinha, você vai conseguir, aos poucos, né, ter uma previsibilidade melhor para ela. Então, foi isso que foi acontecendo ao longo do tempo. Não é para a gente se desesperar. Melhorou bastante. Tá? Com o passar do tempo também, isso aqui é bem legal, viu? Deixei até o site para vocês, quando falarem para vocês assim, mas o mundo não evolui, as coisas não melhoram. Isso aqui é uma prova de que... vocês já leram aquele livro chamado Factfulness? Alguém já leu? Não? Nobody? Leiam. É um livro bem legal que a gente tem... e, no fim, a percepção dele, a gente tem mania de falar que as coisas estão piorando, mas as coisas estão melhorando, né? E o Projeto Argo é uma prova de que houve muita melhoria. Isso aqui é um mapinha, só ilustrativo mesmo. Esse monte de ponto verde no mapa são flutuadores que foram sendo instalados. A maioria pertence a quem? Quem que vocês acham que investiu primeiro nisso? Americanos, né? Tem todo o interesse, monitoram globalmente. Mas muito legal que eles fizeram isso. Boa parte dos flutuadores, sim, pertence a iniciativas norte-americanas. E esse é um gráfico que mostra que, com o passar do tempo, olha o que aconteceu depois que o projeto Argo, que é esse projeto de flutuadores, entrou na simulação de dados. Isso aqui é como se fosse um modelo tentando simular o desvio do modelo, né? Tentando simular a temperatura para uma determinada região. E isso é o erro dele no passado, versus conforme você vai assimilando os dados observados. Então, isso é um ponto muito importante da meteorologia, condição inicial. Se você não conhece como começou, né, você não tem como resolver as equações daí para frente. Integrar no tempo, né? Eu costumava falar entregar para Deus, porque é muito difícil, enfim, os cálculos da vida durante a universidade. E está aqui o site do Projeto Argo, para vocês verem, né, que eles ainda seguem instalando mais flutuadores, fazendo perfil de subsuperfície desses oceanos. É extremamente importante conhecer a condição inicial para prever o futuro. Tá? Aqui um pouquinho, não sei se vocês costumam ver previsão, né? Estão acostumados, talvez, com algumas terminologias de tem modelo americano, tem modelo europeu, tem modelo chinês, tem modelo de todas as nacionalidades. Aqui eu trouxe um exemplo de um dos modelos que a gente acaba utilizando com uma maior frequência, que é o SMWF, um modelo europeu, né? E a carta de assimilação que ele utiliza para fazer suas previsões. Ou seja, startar o modelo, né? Inicializar uma previsão. Então, realmente a gente vê a importância e a quantidade de dados iniciais, de condição inicial da atmosfera, que entram dentro desses modelos para fazer previsão. Tá? E aqui um pouquinho do nome dessas associações, assimilações de dados. De onde dá para tirar, né? Dá para tirar de Sinop, de Metaro, os aeroportos ajudam muito também, né? Os aviões também têm aparelhos embarcados, os navios, enfim, uma infinidade de contribuições aí para a nossa rede observacional. Outra coisa que melhorou muito ao longo do tempo é o nosso entendimento. Por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo de ondas de Rossby. Eu queria que vocês prestassem atenção só nesse trem de ondas do Pacífico Sul, inicializado por uma convecção profunda que começou no Indo-Pacífico, né? Acreditem ou não, com o passar do tempo, se você para observar as cartas de altas e baixas pressões no hemisfério sul, você vai ver que muita coisa que chega para a gente, né, que chega aqui para a América do Sul, é originada lá atrás.
e através de corrente de jato, que a gente chama, um vento importantíssimo que tem na altitude da atmosfera, ele é carregado para a gente. Tá? Então, com o passar do tempo, a gente começou a descrever bem melhor esses processos de onda de Rossby, feedbacks oceânicos, distúrbios ondulatórios. Onda de Rossby é uma delas, né? Você tem outras ondas de N frequências sendo propagadas ao mesmo tempo na atmosfera, que aí dificulta ainda mais a previsão, mas é bem importante a gente conhecer um pouco de cada uma delas. Tá? Dito isso, por que o Brasil ainda continua enfrentando, aí, né, apresentando tanta dificuldade? Né? Principalmente, a gente tem um cliente lá que ele fala: pô, quando eu pergunto se vai ter furacão na Flórida, tu me responde mais certinho do que quando eu pergunto se vai chover lá na minha lavoura do Mato Grosso. Por quê? E é verdade, né? A previsibilidade do furacão dos caras lá é um pouco melhor, né? Previsibilidade dos Estados Unidos em geral. Por que vocês acham que isso acontece? O que acontece com a nossa terra abençoada, que está em evolução, né? Bom, um dos principais problemas enfrentados para o Brasil, e vocês já devem saber disso, porque provavelmente prospectaram a instalação de novos parques, viram aí a dificuldade dos clientes, enfim, é a falta de dados. No passado, eu me lembro quando eu estava começando na meteorologia, tinha um meteorologista mais antigo que a gente adorava tirar umas informações históricas dele, né? Porque tem essa questão da memória meteorológica, né? E ele contava para a gente que isso aqui no centro-norte mato-grossense, não sei se tem alguém de lá aqui, se vai lembrar desse apelido que foi recebido por essa região, mas era uma região conhecida como Vale dos Esquecidos. Pensa, Vale dos Esquecidos. Porque telecomunicação não chegava direito ali, desenvolvimento não chegava direito ali, até que o agro chegou ali e desenvolveu bem, né? Ultimamente as coisas estão cheias de riqueza por ali, né? Tem alguns motivos para isso, né? Mas, infelizmente, é uma região de menor densidade populacional, é uma região de difícil acesso, antigamente, principalmente sul da floresta amazônica, a não ser que desmataram ali também, né? As áreas desmatadas geralmente são de mais fácil acesso. E, com certeza, a falta de incentivos no passado, né? Agora, como eu falei, até tem muitas iniciativas privadas, os próprios produtores, para garantir a qualidade da sua lavoura, estão instalando as coisas ali. Mas demoramos para acordar, né? Quando comparados a outros países mais desenvolvidos, aí, como, por exemplo, Estados Unidos. Qual que é o problema de não representar bem as coisas entre o norte do Mato Grosso e parte da bacia amazônica, parte da floresta amazônica? Poxa, gente, quando falam que a floresta amazônica é importantíssima, é porque ela é importantíssima mesmo, né? Todos os processos de feedback que acontecem, tudo que acontece na floresta amazônica, tem um impacto gigante, tanto na distribuição de calor, de umidade, enfim, tudo no Brasil, né? E a gente, isso vamos dizer assim, que é um pontinho do problema, tá? Mas é um ponto muito importante a ser ressaltado. Já que faltam dados, até porque a floresta, né, são áreas que você não consegue acessar, não consegue instalar nada, dificilmente você consegue fazer um estudo direito ali, né? Agora que tem a USP tem feito estudos muito relevantes, não sei se já ouviram falar do projeto Chuva, né? Os professores ali do IAG em esforço constante para melhorar essa questão. Mas não ter dados, não ter histórico, não conseguir descrever, fez com que a gente simplesmente não descrevesse uma das áreas de convecção tropical profunda mais importantes do Brasil. E isso impacta na hora de fazer previsão para a gente. Tá? Por quê? Porque tem importantes conclusões sobre fluxos de calor lá, transporte de umidade, como a gente tinha falado, evapotranspiração, convecção profunda da Amazônia. Então, é um must, vamos dizer assim, a representação dela dentro do modelo. Então, no Brasil, a gente também sofre com essa questão. Tá? Então, o Brasil tem a falta de dados nessa região em especial. E também, se for, né, vamos ressaltar mais algo relevante aqui. A cobertura de radares. Né? Até pouco tempo atrás, eu estava até conversando com uma amiga que trabalhava na iniciativa privada, e ela me falou, olha, não sei se dá para ver, se a imagem está muito clarinha, mas tem alguns shades aqui bem transparentes, são áreas de cobertura de radar no Brasil. Não coincidentemente, elas estão instaladas onde as pessoas estão, no litoral do Nordeste, muito importante, né? Turismo. Mas no meio do Brasil, mais uma vez, falta estação, falta radar, falta tudo, né? Imagem de satélite ainda bem, tem para todo o globo. Maravilha. Mas nos Estados Unidos, só ressaltando, né, são esses vários pontinhos
não é a cobertura do radar, é onde eles estão instalados mesmo. Então, às vezes, um pega a interferência até do outro. Fora isso, eu também já tive a experiência de estudar numa universidade americana, e aqui no Brasil, enquanto eu estava estudando, a gente virava um evento anual soltar balão de radiosondagem, sabe? Não sei se vocês já viram aqueles balões que fazem perfil vertical da atmosfera. Lá nos Estados Unidos, até as universidades, topo de cada um dos prédios da universidade, tinha um experimento desse, diário, a cada horário. Tem um intervalo ali que eles chamam de horários sinóticos, né? A cada 6 horas. Então, é algo que também facilita muito a vida deles. E a gente perde em dados observacionais de longe aqui no Brasil. Tá? Então, por que o Brasil tem toda essa dificuldade ainda assim? Bom, outro grande problema em si, além de não representarmos bem, de não termos os dados observados, é também o fato da gente ter uma continental... O país, né, é um país com muito mais massa continental do que oceânica. Então, chega um momento, aqui eu trouxe só um exemplo para vocês, mas esses são os nomes de alguns dos sistemas que podem atuar em determinadas regiões do Brasil. Cada uma dessas regiões do Brasil, quando vocês quiserem saber de regime de chuva no país, procurem esse trabalho da minha professora de universidade, a professora Michele Reboita. É uma distribuição muito desigual pelo Brasil. Então, você tem regime de precipitação nas áreas centrais com inverno bem marcado, seco, períodos de verão úmido e quente, mas em outras áreas do Brasil você não tem esse mesmo regime, né? E tem vários sistemas atuando de forma concomitante, com alguma variabilidade. E, no fim das contas, até puxando um pouco para o lado das hidrelétricas, para o lado da instalação que, eventualmente, os parques estão crescendo ali nas áreas do estado de Minas, né? Então, antigamente chamavam de caixa d'água do Brasil, e hoje eu já ouvi de clientes o termo caixa solar, né? Então, estado de Minas aí evoluindo muito nesse quesito. E, infelizmente, né, preciso dizer a vocês que é uma das áreas mais difíceis de se fazer previsão no país. As áreas centrais, não é à toa, Sudeste, Centro-Oeste, vocês vão ver os maiores erros, os maiores desvios de previsão nessas áreas. Né? Por quê? Um dos motivos básicos, choque de massas de ar com propriedades termodinâmicas diferentes. Né? Então, ele pega áreas tropicais e subtropicais, e também é influenciado por massas de ar que chegam da região polar. Então, essa termodinâmica nervosa, difícil, instável, torna tudo isso mais difícil. E aí eu trouxe um exemplo de sistemas atuantes no Brasil. Não sei se quem assiste aí previsão do tempo na TV já deve estar acostumado um pouquinho, né, com o termo zona de convergência do Atlântico Sul, um dos mais famosos agora para engrenar aí durante o período de final de primavera e início de verão. Então, por que é tão difícil, né? Não é simplesmente a gente chamar de zona de convergência quando surge o primeiro canal de umidade, não. Nós, da meteorologia, a gente faz um monitoramento mais amplo disso. Posicionamento de cada um dos sistemas que vai fazer parte. Então, por exemplo, quais os sistemas que fazem parte de uma ACAS clássica, lá no nosso slide passado, né? Aquela famosa alta pressão da Bolívia, alta da Bolívia, um cavado corrente abaixo, a advecção de umidade da Amazônia, depois tem o ASAS lá no Atlântico Sul. Então, muita coisa tem que fazer parte. E a posição desses sistemas importa para a previsão. Qual que é o problema? Os modelos preverem certo a posição de cada um desses sistemas. Então, por isso que tem que ter um acompanhamento muito ferrenho, né? Tem que monitorar a questão da previsão e saber que existe variabilidade, existe o fenômeno na sua forma clássica, não clássica, ou que nem chega a bater a definição do fenômeno, certo? Então, isso aqui é só um exemplo de um sistema, de um fenômeno meteorológico. A gente poderia ficar a tarde toda debatendo, né? Qual a configuração característica de um bloqueio? Pô, tem outros setups, né? Tem outras configurações que são tão legais quanto de ver e variam tanto quanto a bendita da zona de convergência do Atlântico Sul, famosas ACAS, tá? Então, no fim, é isso, né? Quanta dificuldade para o Brasil para a previsão de tempo e clima, né? Dificuldade com os dados observacionais, uma atmosfera muito caótica, muitos sistemas sinóticos atuando ao mesmo tempo, numa escala, às vezes, menor, que os modelos não conseguem pegar, com aspectos regionais. Isso é uma coisa que eu nem cheguei a mencionar, né? Às vezes você pega características regionais, regiões montanhosas, regiões que necessitam ali de um tratamento mais especial para fazer previsão, e, no fim, acaba sendo muito difícil. Então,
De maneira geral, nosso trabalho, né, na Ampere Meteorologia é esse: monitorar os principais padrões de previsão global dos oceanos, as principais oscilações que vão fazer parte da configuração climática dos próximos meses, também saber como que essas oscilações oceânicas podem impactar a atmosfera, né, ou vice-versa. E a gente faz também modelagem estatística especializada, a gente está também migrando, aí, navegando essas águas do machine learning, né, tentando ir por esse caminho também para buscar melhores previsões, melhores modelagens para os nossos casos. E, no final das contas, nosso grande objetivo é o foco na transformação disso para o setor elétrico, na tradução dessa informação, né? Então, transformações de chuva-vazão, irradiação em geração solar e vento em geração eólica. É nisso tudo que a gente está de olho. Espero que vocês tenham entendido as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, né? É sobre isso que os nossos clientes aí debatem muito com a gente, essas incertezas. E eu sempre falo, é muito legal ter essas incertezas, é nelas que a gente consegue trabalhar e desenvolver cenários em cima, tá? E muito obrigada pela atenção de todos vocês. Qualquer dúvida, tem o nosso link, tem o nosso contato. A gente fica à disposição para bater um papo com vocês também, tá bom?